Capítulo 9, Parte 2. O solo ergueu-se numa explosão assustadora. A parte de cima do elevador foi pulverizada e Eleia arrancada dos braços de Paikã, um e outro erguidos, projetados, jogados por terra. Os olhos de Eleia, inconsciente, viam o céu vermelho, de onde descia sem cessar a nuvem dos homens vermelhos. E seus ouvidos ouviam seus berros que enchiam a noite em chamas. Seu corpo sentiu a presença de Paikã. Ele a havia encontrado. Ele a tocava. Seus olhos viram seu rosto angustiado esconder o céu e inclinar-se sobre ela. Viram sua testa machucada, seus cabelos louros manchados de sangue. Mas a sua consciência estava ausente e ela não sentiu emoção nenhuma. Seus olhos ouviram sua voz lhe falar para tranquilizá-la. Eleia, Eleia, estou aqui. Vou levá-la ao abrigo, você viverá. Ele a ergueu e a colocou sobre os ombros. O busto de Eleia pendia nas costas de Paikã, e seus olhos não viram mais nada. E sua memória não registrou mais que barulhos, sensações difusas, profundas, que entram no corpo por toda a superfície e espessura da sua carne, e que a consciência ignora. Paikã lhe falava, e ela ouvia sua voz no meio das explosões e dos estalos da floresta que queimava. Vou levá-la, vou descer no elevador, pela escada. Eu, não tenha medo de nada, estou com você. Na grande tela da sala do conselho, não havia mais imagens precisas. Na mesa do pódio, Eleia, os olhos fechados, a cabeça entre as mãos, deixava sua memória se entregar ao que ela havia registrado. Os emissores estalavam com o barulho dos estrondos, das explosões, dos gritos horríveis, dos desmoronamentos e tremores de terra. Sobre a tela, o circuito imagem mostrava os impulsos recebidos pelos desabamentos de cores gigantescas, quedas intermináveis em direção ao abismo sulfuroso das erupções de trevas. Era o retorno de um mundo fracassado para o caos que precedeu todas as criações. Depois foi uma sucessão de golpes surdos e abafados, cada vez mais próximos, cada vez mais fortes. Eleia ficou pouco à vontade, perturbada, reabriu os olhos e arrancou o círculo de ouro. A tela se apagou. Os golpes surdos continuaram e de repente ouvi-se a voz de Leban. Vocês estão ouvindo? É o seu coração. Ele falava diretamente da sala de reanimação, através de todos os transmissores. Conseguimos. Ele vive. Coban vive. Hoover levantou-se de um salto, gritou "Bravo!" e pôs-se a aplaudir. Todo mundo o imitou. Os velhos sábios e mesmo os mais jovens, os homens e também as poucas mulheres entre eles, disfarçavam por meio de gestos e com grandes gritos e constrangimento que sentiram se encontrarem reunidos a se olhar uns aos outros, depois de terem ouvido e visto juntos sobre a tela as cenas as mais íntimas evocadas pela memória de Eleia. Fingiam não dar importância nenhuma, serem calejados, considerá-las dentro de um puro espírito científico ou de diversão. Mas cada um estava profundamente perturbado no seu espírito e na sua carne. E encontrando-se de repente no mundo de hoje, não ousava olhar seu vizinho, que por sua vez desviava os olhos. Tinham vergonha do seu pudor e vergonha da sua vergonha. A maravilhosa, a total inocência de Eleia mostrava-lhe a que ponto a civilização tinha, depois de São Paulo e não depois de Cristo, pervertido ao condenar as alegrias mais belas que Deus dera ao homem. Todos eles se sentiam, mesmo os mais jovens, semelhante aos velhos lascivos, impotentes. O coração de Coban, ao acordar, vinha poupá-los desse momento de penoso embaraço coletivo.
onde a metade dentro deles começava a enrubescer e a outra metade a censurar. O coração de Coban batia, parava, recomeçava, irregular, ameaçado. Os eletrodos de um estimulador fixado no seu peito, por meio de ataduras, intervinham automaticamente quando a parada se prolongava e a surpresa de um choque elétrico fazia o coração recomeçar num sobressalto. Os médicos ao redor da mesa de reanimação mostravam rostos preocupados. De repente, o que eles temiam aconteceu. A respiração de Coban tornou-se difícil e as ataduras se mancharam de sangue no lugar da boca. Coagulante, soro, deite-o de lado, libere a boca, sonda bucal. Os pulmões sangravam. Sem cessar, nem por um instante, os atenciosos cuidados acima do corpo que eles desprendiam, libertavam, manipulavam, aliviavam. Os reanimadores fizeram um conselho. Se a hemorragia não cessava, era porque as queimaduras do tecido pulmonar haviam sido muito graves para cicatrizarem. Nesse caso, seria necessário fazer um transplante de pulmões, mas para isso havia as seguintes objeções: atraso para fazer virem os pulmões novos, entre parênteses, 3 partes, por medida de segurança, do Banco Internacional de Órgãos, chamada pelo rádio, embalagem, transporte de avião, travessia Genebra-Sydney, transbordo, travessia Sydney, EPI, total 20 horas. Não esqueçam as chatices militares, os papéis de alfândega. Não vão querer. Tudo é possível. Dobre o atraso. 40 horas. Manter Coban vivo durante todo esse tempo. Necessidade de sangue para a transfusão. Teste do sangue de Coban imediatamente. Grupo e subgrupo vermelhos, grupo e subgrupos brancos. Um enfermeiro desamarrou-lhe a mão e sangrou à esquerda. Mesmo problema para a operação. Sangue em quantidade. Prever o dobro. Outro problema para a operação. Uma equipe cirúrgica especialista em transplante de órgãos. Moisov. Nós temos. Forster. Nós podemos. Zabrek. No meu país. Leban. Impossível, muito arriscado. Nada de mãos novas aqui. Principalmente mãos armadas de facas. Operaremos nós mesmos. Em rede de televisão com as equipes francesa, americana e do Cabo. Podemos fazê-lo. Pulmões, isto não é um diabo. Pulmão artificial para nele ramificar os circuitos sanguíneos durante as operações. Havia um na enfermaria. Então, por que não utilizar logo esse aparelho e deixar repousar os pulmões de Coban e permitir-lhes cicatrizar? Eles não se cicatrizarão se não receberem sangue. Devem continuar a funcionar. Ficarão bons ou não. É um jogo. Resultado dos testes sanguíneos. Grupos e subgrupos desconhecidos. O sangue testado, entre parênteses Coban, coagula todos os outros sangues. Surpreendente. É um sangue fóssil. Não esqueçam que esse tipo é um fóssil, vivo, porém fóssil. Há 900 mil anos, o sangue evoluiu, meus filhos. Sem sangue, nada de operação. A situação está simplificada. Ou ele fica bom ou ele morre. Tem a moça. Que moça? Elea. Seu sangue talvez servisse. Mas nunca o bastante para uma operação. Seria necessário sangrá-la sem saber quanto. E isto não seria suficiente. Talvez, ligando tudo e muito rápido, com o pulmão artificial no circuito logo em seguida. Mas não vamos, por isso, assassinar esta moça. Ela suportaria. Vocês viram como ela se recupera.
É a sua alimentação, ou o soro universal, ou os dois. E eu me oponho. Vocês sabem bem que ela não poderia refabricar seu sangue suficientemente tão depressa. Estão pedindo que a sacrifiquemos. Sacrifiquemos. Eu me recuso a isso. Ela é bela, isto é verdade, mas diante do cérebro deste sujeito ela não tem importância nenhuma. Bela ou não, esta não é a questão, ela está viva. Nós somos médicos, não somos vampiros. Mas pode-se de qualquer maneira testar seu sangue com o de Coban. Isto não nos compromete em nada. Teremos sem dúvida necessidade de que ela nos dê um pouco, caso ele continue a sangrar, sem falar em operação. De acordo. Quanto a isso, estou de acordo. Completamente de acordo. No mesmo dia, Coban ressuscitado, Coban em perigo de morte e a equação de Zoran explicada, ou para sempre perdida. As multidões, as mais obtusas, compreenderam que alguma coisa de fabulosamente importante para elas estava em vias de ser jogada perto do Polo Sul, no interior de um homem que a morte segurava pela mão. Tentem compreender o que se passa no interior deste homem. O tecido de seus pulmões está queimado, em parte até destruído. Para que ele possa recomeçar a respirar novamente, a sobreviver e viver, é preciso que o que resta desse tecido regenere, o que não existe mais. Ele ainda dorme. Começou a dormir há 900 mil anos e continua. Mas a carne do seu corpo está acordada e se defende. E se ele mesmo estivesse acordado, isto não mudaria nada. Não é ele quem comanda. Seu corpo não tem necessidade dele. As células do tecido pulmonar, as maravilhosas pequenas usinas vivas, estão prestes a fabricar a toda pressa novas usinas que se lhe assemelhem, para substituir aquelas que o frio ou o fogo destruiu. Ao mesmo tempo, elas fazem seu trabalho comum, múltiplo, incrivelmente complexo no domínio da química, física, eletrônica, vitalidade. Recebem, escolhem, transformam, fabricam, destroem, seguram, rejeitam, reservam, dosam, obedecem, ordenam, coordenam com uma segurança e uma inteligência espantosa. Cada uma delas sabe mais que 1000 engenheiros, médicos e arquitetos. São células comuns num corpo vivo. Somos construídos por milhares delas, milhares de mistérios, milhares de complexos microscópicos, obstinadamente agarrados à sua tarefa fantasticamente complicada. Quem comanda essas maravilhosas pequenas células? Será você, Vignon? Oh, Senhor. Não as de Coban, mas as suas? As do seu fígado? Será que é você que lhes ordena para fazer o seu trabalho de fígado? Não, Senhor. Então, quem comanda suas pequenas células? Quem lhes ordena fazer o que elas fazem? Quem as construiu como deveria para que elas pudessem fazê-lo? Quem colocou cada uma no seu lugar, no seu fígado, no seu cérebro, na retina dos seus lindos olhos? Quem? Responda, Vignon, responda. Eu não sei, Senhor. Você não sabe? Não, Senhor. Nem eu, Vignon. O que é que você sabe fora disso? Bem, você não sabe nada, Vignon. Não, Senhor. Diga, eu não sei nada. Eu não sei nada, Senhor. Bravo! Olhem para ele. Os outros riem, caçoam, pensam saber alguma coisa. O que é que eles sabem, Vignon? Não sei, Senhor. Eles não sabem nada, Vignon. O que é isto que estou desenhando no quadro? Você reconhece? Sim, Senhor. O que é? Diga, é a equação de Zoran, Senhor. Escute só como riem esses idiotas, só porque você se enganou numa consoante. Você acredita que eles saibam mais do que você? Pensa que eles sabem lê-la? Não, Senhor. E, no entanto, eles estão orgulhosos, caçoam, se divertem, acreditam-se inteligentes e tomam você por um idiota. Será que você é idiota, Vignon? Estou pouco me incomodando, Senhor.
Muito bem, Vignon, mas isso não é verdade. Você está inquieto. Você se diz: eu talvez seja um idiota. Eu lhe asseguro, você não é idiota. Você é feito das mesmas pequenas células que um homem cujos pulmões estão prestes a sangrar, no ponto 612. Exatamente as mesmas com que era feito o Zoran, o que encontrou a chave do campo universal. Milhares de pequenas células supremamente inteligentes. Exatamente as mesmas que as minhas, Sr. Vignon. E as minhas são agregadas de filosofia. Você vê bem que não é um idiota. Sim, senhor. Olhe, eis aí o idiota. Jules Jacques Ardilion. Primeiro em todas as matérias, desde a 6ª classe. Cabeça, grande. Pensa que sabe alguma coisa. Julga-se inteligente. Você é inteligente, senhor Ardilion? Bem, eu... Sim, você pensa. Pensa que estou brincando e que na realidade acredito e sei que você é inteligente. Não, senhor Ardilion, creio e sei que você é um idiota. Será que você sabe ler a equação de Zoran? Não, senhor. E se você soubesse, será que saberia o que ela significa? Penso que sim, senhor. Você pensa, que ideia. Você é um Ardilion pensador. Você teria no bolso a chave do universo, a chave do bem e do mal, a chave da vida e da morte. O que é que você faria, senhor Ardilion pensador? Eis aí, senhor Ardilion, eis aí. General, o senhor ouviu as notícias? Sim, senhor presidente. Como é mesmo? Koban. Koban foi acordado, eles o acordaram. Talvez consigam salvá-lo, talvez. Estão loucos, estão loucos. A equação desse troço, o senhor compreende alguma coisa? Sabeis as equações, mesmo no CNRS, eles não compreendem nada. Nota do tradutor, abre parênteses, CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, fecha parênteses. Nada, mas é pior do que a bomba, pior. E por outro lado, pode ser bom, pode, mas mesmo esse bom pode ser mal. Mal, muito mal. Pensai na China, estou pensando. Colocai-vos no seu lugar. É um pouco grande. Fazei um esforço. O que pensaríeis? Vós pensaríeis, abre aspas, são esses sem vergonhas dos brancos que vão meter a mão nesse negócio. No momento em que nós ousemos igualar, talvez ultrapassá-los, eles vão novamente tomar 1000 anos adiante. Não pode ser de maneira nenhuma, fecha aspas. E eis aqui o que pensaríeis se fosseis a China. Evidentemente, acreditais que eles vão sabotar? Sabotar, raptar, atacar, massacrar, não sei de nada. Talvez não façam nada mesmo.